Olá, meus queridos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É com muita gratidão que eu recebo cada um de vocês. E hoje eu te convido, já antes de ouvir essa leitura, a ativar o sininho de notificações para você receber todas as novas leituras. E se você ainda não me segue, aproveita essa oportunidade e vem comigo nesta jornada do autoconhecimento. Neste canal você vai encontrar muitos conteúdos que vão te ajudar a chegar lá onde você tanto deseja. E para você que não me conhece ainda, eu sou Tiarla Matos, mentora e terapeuta do autoconhecimento. Fiquem atentos que nós vamos trazer aí muitos podcasts e leituras para você entrar em uma nova frequência, tá bom, meus queridos? E tudo isso é óbvio para trazer para vocês muito mais clareza sobre quem você é. Que é este o meu propósito, que você possa acessar todo o seu poder interior com total leveza e discernimento, tá? Mais uma vez, se você ainda não me segue, lembra de seguir este canal, que é muito importante para que a gente consiga continuar trazendo este trabalho para vocês de evolução e autoconhecimento. Então, vamos ao que interessa, né, meus queridos? A leitura de hoje é, então, sobre o capítulo 6, O Ego Corrompido. Este livro que nós estamos lendo agora, Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida, ele traz vários pontos sobre nós mesmos que estão escondidos nas sombras. Por isso que eu aconselho que você faça a leitura deste livro em estado de observação, para que você consiga acessar o melhor que este livro tem para te trazer. Mas chega de conversa e vamos iniciar a leitura. O título, O Ego Corrompido. O ego por si, em si mesmo, não é uma força malévola. Todos nós precisamos ter um ego para viver neste mundo. O lado do nosso ser comandado pela personalidade não é intrinsecamente ruim ou errado. Ele tem um importante papel a desempenhar na nossa vida diária. Na realidade, sem um ego saudável, acabaríamos no manicômio, pois não seríamos capazes de nos diferenciar das outras pessoas. Embora muitos acreditem que, para ser uma pessoa espiritualizada, precisamos nos livrar do ego ou abandoná-lo. Quando compreendido e usado da maneira apropriada, o ego de verdade nos ajuda a conhecer os nossos talentos e desenvolver os nossos dons únicos. O nosso ego saudável nos ajuda a nos impor, a delimitar o nosso espaço e ainda a nos conhecer como indivíduos únicos. O ego é a força que faz com que nos identifiquemos com o corpo físico e a mente, que são exclusivamente nossos. A sua função é proteger e guardar a entidade que é o nosso eu. Ele nos auxilia a distinguir o eu do não eu. Por causa do nosso ego saudável, temos a sensação de que existimos como seres individuais. Em seu estado mais saudável, o ego reverencia a vida, o que faz com que ele se considere o regente de nossa vida e das questões que envolvem tudo sobre nós. Ele é o responsável pela criação, manutenção e proteção do nosso senso de eu e garante que continuemos a viver e prosperar. O nosso ego é o que nos confere o impulso profundo de assegurar a sobrevivência a todo custo. Precisamos de um ego saudável para mostrar ao mundo a nossa expressão singular. E o ego precisa da supervisão amorosa do nosso eu superior, a sua contrapartida divina, para agir do modo esperado e nos apoiar na criação de uma vida plena e carregada de significado. Quando o ego se danifica, se rompe, se fere e se separa da sua contrapartida divina, ele não pode mais ser utilizado adequadamente. Então, em vez de ser benéfico para a nossa experiência humana, ele se torna algo prejudicial, que precisa de constante supervisão.
Quando o ego se corrompe e já não é mais capaz de se reconhecer pelo que ele é, ele se torna a principal força que nos leva à derrota. O nascimento do ego ferido. Como acontece? Ora, você pode estar se perguntando: como um ego saudável se torna ferido e ainda se corrompe? O ego ferido toma força para quando você precisa fazer algo. Ele toma forma quando acontece algo que o faz se sentir menos do que é. Quando algo o ameaça, o agride, o repreende, o ignora, o rejeita, o molesta ou o abandona. Existem dezenas de milhares de situações diferentes que simplesmente acabam se revelando dolorosas demais para o ego saudável digerir. Quando a dor se torna insuportável, o ego saudável começa a se afastar da inteligência do ser integral e se torna uma força com a qual precisamos acertar as contas. E aí é que nasce o ego ferido. E o ego, em um dia saudável, ávido para se dissociar dos seus aspectos corrompidos ou feridos, começa a empurrar para as sombras essas partes de si, na tentativa de fazê-las desaparecer. E ele está certo de que, escondendo dentro de si as suas falhas e as suas imperfeições, as suas inseguranças, os seus erros, a sua vergonha e as suas feridas, ninguém, nem ele, assim como o nosso eu superior inteiro, aos poucos vai se fragmentar. Ninguém poderá encontrar essas sombras, nem mesmo o nosso eu superior. Deixe-me dar um exemplo para você compreender. O seu ego saudável matricula você numa escola de administração de empresas. Inflamado pelo desejo de se tornar um executivo de uma das melhores empresas do país, líder do mercado, o seu ego saudável já começa a levar você a se destacar nas aulas, a aprender, a defender os seus pontos e a se instruir nos métodos administrativos mais modernos e inovadores, analisando os profissionais mais bem-sucedidos, buscando aqueles que atingiram o topo da sua carreira. Quando você se forma, é contratado por uma excelente empresa e começa a sua escalada corporativa. Então um dia você percebe que muitos outros também acalentam o sonho de chegar ao topo. O ego sempre percebe a competição e fica preocupado. O seu ego saudável sente-se agora ameaçado com uma constatação de que você pode não ter as condições de ser bem-sucedido. Esse pensamento dispara a vergonha oculta de que você não pode ser tão esperto quanto as outras pessoas. De repente, você percebe que não pode ficar de braços cruzados esperando que a sua carreira deslanche naturalmente. Você precisa ir à luta, como dizem por aí. Começa a prestar mais atenção ao que tem visto ou ouvido sobre como chegar ao topo e faz escolhas diferentes das quais teria planejado. Escolhas ditadas pela vergonha e baseadas pelo medo. Talvez comece a se socializar com pessoas com quem não se sentia bem antes. Talvez descubra que se distorcer um pouquinho a verdade pode parecer mais eficiente aos olhos dos supervisores, ou que se emprestar as ideias de alguém, expondo-as como se fossem suas, pode ganhar uma promoção. Embora você possa se sentir um pouco à vontade com o que está fazendo, você racionaliza o seu comportamento, provavelmente de maneira inconsciente, e continua a percorrer o caminho do ego ferido em direção ao sucesso. Depois de alguns dias, meses ou anos de conflitos causados pela voz da consciência que pode estar sussurrando: "Não faça isso", ou "Você tem certeza que isso é correto?", você resolve não fazer por causa desta voz e ela de repente desaparece para sempre. O ego ferido invadiu as fronteiras do ego saudável e reivindicou o seu território.
Meus queridos, quero abrir aqui um parênteses sobre este início dessa leitura, tá? Então, vocês compreenderam que nós temos um ego que nos protege, que nos guia, que está conectado também ao nosso eu superior, quando nós temos ações elevadas, ações que trazem bem-estar, não só para mim, mas para todos. Porém, quando eu entendo que eu não sou capaz, quando eu percebo que eu não sou capaz, que eu preciso ir além, que eu preciso me esforçar mais, o ego ferido começa a entrar em ação. E ele fica em ação até que ele reivindique o território do ego saudável, que é aquela vozinha que diz, não faça isso, não vá ali. Quando você deixa de ouvir essa voz, que é a voz do seu eu interior, você realmente perdeu a batalha para o ego e entrou na competição, entrou no ego, entrou em tudo aquilo que não é positivo, certo? Vamos agora ao próximo título. A invasão do ego ferido. Como é que acontece? Quando o ego doentio sente um certo perigo, ele automaticamente procura uma distração e se esforça para proteger o seu território, que agora corresponde a todo o seu ser, mesmo que ele comece sendo apenas uma parte do seu ser. Devido à sua natureza esmagadora e à sua incapacidade de distingui-la do seu eu autêntico, que abrange tanto o ego quanto a sua essência eterna. Ele vai se tornar o único você, aquele que você conhece. Embora às vezes você possa ter um momento de extrema lucidez no qual deseja fazer uma escolha melhor, sem perceber, você compara esta sabedoria com a voz do ego ferido. E é muito mais provável que faça a pior escolha, pois seu ego ferido já causou tanto estrago, tantas coisas ruins, que você interiormente esquece de ouvir a voz. E essa voz dele é a única que você consegue ouvir. O ego ferido grita: como pode ter certeza? Não posso confiar em ninguém. Não há ninguém que me apoie. Este é um mundo do cão. Que se danem, eu trabalhei duro para ter o que tenho. Ninguém me facilitou as coisas. Neste mundo nada é de graça. Só existem duas certezas na vida: a morte e os impostos. Já fui muito prejudicado, não vou me arriscar mais. Ninguém sabe o que eu sofri. Ninguém liga para mim. Não vai fazer diferença mesmo. Tenho todo o direito de ter o que eu quiser. Mas que bando de larápios! Sou muito melhor que eles. Veja até onde eu cheguei. Isso não serve para mim. Fizeram a cama, agora que deitem. São um bando de idiotas. Eu não preciso ouvir o que dizem. Estou conquistando o que mereço. A voz do seu ego ferido, como uma fera acuada, ruge tão alto fora de hora que abafa a voz mais elevada da razão e força você a ignorar o seu eu superior. Ele tem que fechar a porta para a totalidade de quem você é e concentrar-se no que está errado ou no que está faltando. Quando o ego está ferido, ele se recusa a ver, ouvir ou perceber qualquer verdade que não seja a que ele mesmo declara. Esse é o seu principal mecanismo de defesa, pois para sobreviver, ele precisa estar certo no seu modo de ver as outras pessoas, de ver o mundo em geral. Ele precisa, sem sombra de dúvida, procurar e criar realidades, circunstâncias e situações que confirmem as suas crenças sobre o mundo. A função do ego ferido é agora se proteger a todo custo e bloquear qualquer coisa que o faça sentir a vergonha e a dor profunda que originalmente criaram a sua ferida. Quando o ego ferido assume o comando, ele se torna um fio desencapado, perigoso e fora de controle. Uma vez ferido, o ego perde a sua capacidade de distinguir fato de ficção, realidade de drama. Como um mecanismo de proteção, o ego ferido passa a se concentrar em si mesmo. E se ele está dirigindo o espetáculo ou a sua vida inteira, é porque conseguiu mascarar a sua natureza superior
e desconectá-lo de pelo menos metade de quem você é em essência. O ego é um guerreiro magistral e tem muitos mecanismos para atingir e garantir a sua vitória. Ele trabalha diligentemente para proteger o seu território e para esconder os aspectos superiores do eu, de modo que ele possa prevalecer. A principal defesa do ego doente, que acaba sendo a sua derrocada, é a arrogância. Eu sou maior e melhor, ele diz. As regras não se aplicam a mim. Posso fazer o que eu quero e ninguém vai me pegar. Em toda a sua prepotência, ele grita: ninguém vai me dizer o que fazer. Ou até pior, num leve sussurro, ele assegura: ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Essas são todas as mensagens do ego doente e a voz da separação. O ego ferido realmente acredita que pode agir de acordo com as próprias leis e sair ileso. É isso que ele faz. Eis o nascimento da autossabotagem. Se as regras não se aplicam a mim, então posso e farei o que eu quiser e quando quiser. Enquanto a função do ego saudável é nos proporcionar uma identidade separada e única. O ego doente leva isso a um passo adiante e tenta provar que somos únicos e especiais mesmo, mas mesmo quando nós violamos a nossa integridade, desrespeitamos os limites das outras pessoas ou infringimos a lei. Quando o ego ferido está no comando, o mundo exterior é visto apenas como algo que serve para preencher as suas próprias necessidades e fazê-lo se sentir melhor. As outras pessoas são consideradas como curativos em potencial para as suas feridas, como problemas a serem resolvidos ou como obstáculos a serem tirados do caminho. O ego ferido agindo separadamente do eu maior, do todo maior, é agora como um peixe fora d'água. Ele salta incontrolavelmente, tentando encontrar um caminho de volta para a sua segurança. Perdido e sozinho em seu senso de separação debilitante, ele busca maneiras de dar sentido à sua vida. Mas em vez de se ver como parte de um todo maior, ele só consegue ver o que não tem. É incapaz de ver a vida como um todo e só consegue enxergar a partir da perspectiva estreita do eu limitado, sozinho, pequeno e aparentemente abandonado. Na tentativa desesperada de recuperar o controle, ele toma para si o papel de liderança e se lança como estrela do espetáculo e, de repente, a parte mais desesperada, deficiente e ferida de nós assume todo o controle e a invasão maciça do ego ferido já teve o seu início. Meus queridos, aqui eu quero reforçar para vocês que quando eu digo assim, gente, controlem o ego, estejam em observação, é justamente para que vocês não permitam que o ego ferido entre no comando da sua vida. Próxima leitura aqui é a busca desesperada do ego por aprovação. Quem nunca, né, minha gente? Quem nunca buscou aprovação por aí? Se essa leitura está fazendo sentido, já encaminha para as pessoas que você acredita que vai poder contribuir positivamente. A dor do nosso ego ferido nos leva a ser diferentes do que somos. Lutamos para ser maiores, mais fortes, mais valentes e mais seguros. Posicionamo-nos para mostrar que somos mais aptos, melhores ou diferentes do resto da humanidade. Vivemos como baratas tontas, lutando para criar uma persona que, segundo cremos, vai nos trazer mais amor, a aprovação e o reconhecimento que tanto precisamos. Agimos e nos comportamos consciente ou inconscientemente de maneiras que, aos nossos olhos, deixarão as outras pessoas com pensamentos, sentimentos e impressões que as farão nos encarar com mais respeito e aprovação. Goste disso ou não, somos levados a nos comportar de modo a entender as nossas necessidades internas.
somos obrigados pelo nosso ego ferido a agir e representar para obter o alimento. Isso é a solução emocional daquilo que nós precisamos. O alimento do ego é amor, gratidão, reconhecimento, adulação, apreço, aprovação e respeito. Qualquer coisa que lhe assegure que ele está certo. Michelle era uma talentosa designer que trabalhava como assistente de um renomado arquiteto. Depois de uma desavença com o chefe, Michelle perdeu o emprego, mas decidiu manter o título de arquiteta no seu cartão de visita, temendo que, se não agisse assim, ninguém a contrataria e ela não inspiraria o respeito de que seu ego ferido precisava. Ela se fez passar por arquiteta. Ela se deu bem com essa estratégia, mentindo de vez em quando e assumindo projetos que estavam além da sua competência. Depois de faturar centenas de milhares de dólares com as dúzias de clientes e de ser denunciada 5 vezes, ela foi condenada. Nada detém um ego ferido e perseguido em sua tentativa de preencher o vácuo provocado pela separação da verdadeira essência. Como o ego se sente incompleto e inferior sem a sua contraparte saudável, ele está constantemente se comparando a ela, sondando o que ela está fazendo e como está se saindo, no que, no seu entender, é a batalha da vida. O ego ferido se satisfaz quando se sente melhor do que o seu vizinho, mais bonito, mais inteligente, mais sexy, mais elegante, mais rico, mais desejável, mais educado ou mais poderoso. Ele deseja com avidez tudo o que acha que o fará se sentir tão bem ou melhor que a pessoa do lado. O ego ferido quer ficar em primeiro lugar a qualquer preço. Como um parasita, ele devora o seu hospedeiro, mesmo que essa atitude represente o seu próprio fim. A avidez insaciável para ser mais, melhor e diferente é produto das suas feridas profundas, assim como o desejo intenso de se entrosar e pertencer a um grupo. Quando o ego está ferido, ele tenta desesperadamente se corrigir, criando situações externas que o façam se sentir melhor. Sentindo-se inerentemente defeituoso, deficiente ou inadequado, o ego ferido se agarra a qualquer coisa fora de si mesmo para se sentir inteiro. Alguns egos feridos se deixam levar pelo transe do materialismo, certos de que, se conquistarem coisas suficientes, eles provarão o seu valor, enquanto outros tentarão provar o próprio valor por meio do flerte e da sedução, sendo desejados por outras pessoas ou atraindo a atenção delas. Alguns encontrarão um conforto momentâneo no fato de serem necessários, enquanto outros descobrirão maneiras de ter mais poder. É assim que começa a grande batalha. A batalha para provar que somos diferentes de quem acreditamos ser. A batalha para descobrir coisas exteriores que encubram as nossas emoções. A batalha para superar nossos sentimentos de vergonha e o túmulo interior profundamente enraizado que escondemos dentro de nós. Toda essa energia é despendida apenas para que não tenhamos de sentir a profunda vergonha das nossas falhas, imperfeições e vulnerabilidades humanas. A natureza das feridas emocionais que causaram originalmente a decisão determina o que o ego de cada pessoa buscará para aliviar a sua dor. Frisem bem esta frase, meus queridos. A natureza das feridas emocionais que causaram originalmente a cisão determina o que o ego de cada pessoa buscará para aliviar a dor. Com base nas suas necessidades e desejos básicos, o ego ferido desenvolverá estratégias especiais para se sentir melhor. Alguns egos são estruturados para acreditar que o dinheiro é a solução,
Por isso, eles perseguem o dinheiro como se ele fosse a cura para as suas feridas, mesmo que isso signifique fraudar, roubar, enganar ou participar de crimes passionais ou até mesmo luxúria. Dentro das estruturas de outros egos, o poder é considerado a cura. Por isso, as pessoas buscam o prestígio da posição de liderança. Outros procuram se sentir melhor dominando, outros manipulando, outros controlando e subjugando outras pessoas, o que leva a comportamentos que vão desde a infidelidade até os crimes sexuais, ou até mesmo a mentira ou a chantagem. O ego realmente acredita que se sentirá melhor e voltará a ser inteiro se buscar essas experiências exteriores. O ego faz tudo isso na esperança de satisfazer a sua avidez e a sua necessidade de se sentir amado e aprovado. O ego doentio busca a gratificação imediata e momentos que lhe tragam um rápido bem-estar. As consequências não são levadas em consideração ou compreendidas, pois a arrogância do ego distorcido cria uma separação entre a fantasia e a realidade, que nos deixa cegos para o nosso próprio comportamento. E é aí que mora o perigo. Quando não nos vemos, quando não reconhecemos mais o impacto do nosso comportamento, corremos o risco de nos tornar escravos dos desejos distorcidos do nosso ego doentio. Sem o equilíbrio do eu superior, o ego ferido vive numa busca constante para provar que é mais importante, respeitado, admirado e bem-sucedido que os outros. Mas eis o paradoxo: não importa o quanto o ego ferido se esforce para conquistar ou atingir o que quer, no fim do dia ele ainda está insatisfeito. A minha amiga e mentora Suzane explica que este estado psicológico, como o fracasso da árvore dos desejos, que ocorre quando o nosso ego faminto está em busca da sua oportunidade de ouro, no encalço da sua própria conquista, seja qual ela for, e achando que a satisfação deste desejo preencherá o nosso buraco emocional e nos trará a satisfação desse desejo, preenchendo o nosso buraco emocional, trazendo a alegria e a plenitude há muito acalentadas e que tanto procuramos. Este é um estado natural para o ego ferido. Mas eu posso lhe assegurar que não importa quanto o ego conquiste no mundo exterior, o que ele realmente anseia não existe lá fora, existe no nosso mundo interior. O ego está lá e, no final das contas, tentando voltar, tentando se reunir com a sua contraparte. E isso ele nunca conseguirá, não importa o quanto sucesso alcance, quantos elogios receba ou quantos bens materiais acumule. Porque, em comparação com o nosso eu integrado inteiro, o ego ferido fracassa miseravelmente todas as vezes. Portanto, em sua tentativa desesperada de ficar à altura dele, a única opção que ele vê é buscar o que aos seus olhos equilibrará os pratos da balança e o tornará um igual. O pensamento insuportável de que ele é menos é o que impulsiona o ego ferido. E aí que está o problema fundamental e a fonte da maioria das neuroses da atualidade. O ego ferido se sente menos, e quando se compara com a sua contraparte divina, ele é completamente deficiente, imperfeito, carente, defeituoso, raivoso, manipulador, controlador, ganancioso, egocêntrico, avaliador, crítico, sedento de poder e defensivo. E também exibe uma longa série de outras qualidades pouco atrativas que nosso eu superior não identifica como boas ou ruins, ou certas e erradas. O ego ferido vive pelo que ele e os outros pensam. Vive por aprovação, amor e aceitação. Enquanto o nosso eu superior é completo em si mesmo, perfeito e não deseja mais do que isso, pois é ilimitado, puro e autêntico, o ego precisa de muito e muito mais. O eu autêntico não precisa da aprovação de ninguém, pois ele é inteiro e completo e nunca busca nada que esteja fora de si.
Esse eu superior é inteiro e completo. Não precisa ser apresentado porque não se importa em saber se é visto ou reconhecido. Essa é a parte do paradoxo cósmico. O eu superior é perfeito até na presença da imperfeição. Ele está sempre presente, mesmo quando lhe voltamos as costas. Ele é onipresente, nunca nos abandona, nunca rompe o seu compromisso de apoiar a nossa expressão mais elevada. Nunca nos apressa para que nos transformemos ou voltemos para casa. O nosso eu eterno está sempre preocupado com os nossos melhores interesses, mesmo quando o nosso eu inferior está disposto a se autodestruir. A estrutura do ego é tão rígida, tão resistente e tão espessa que até quando a luz do nosso eu superior atinge a nossa consciência e nos desperta, rapidamente criamos algum tipo de limitação, na forma de problemas diários ou de autossabotagem. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei, Aqueles não sei, não, aqueles muitos não. Tudo isso para encobrir o nosso eu mais unificado e ilimitado. Nada é mais difícil para nós do que deixar de lado a segurança do nosso ego e seus pensamentos, crenças, comportamentos e consolos previsíveis. É muito difícil desistir do eu que conhecemos, aquele eu que é a visão do mundo limitada e falsa que o ego ferido criou. É muito difícil que nós possamos desistir daquilo que é seguro, em favor de possibilidades ilimitadas que não sabemos nem podemos saber que existem. Isso porque, depois que é avariado, o ego, por sua própria natureza, quer e precisa ter controle absoluto. Ele acredita ser o poder absoluto, a força suprema, o fim e o começo de tudo. O ego pode acabar conhecendo e apreciando a beleza, o poder e as dádivas do eu superior, mas é muito provável que ele não demonstre interesse, a menos, é claro, que esse conhecimento possa contribuir com a sua própria causa. Quando estamos profundamente enraizados nos nossos egos feridos, nós simplesmente não ouvimos. Na verdade, não queremos conhecer nada que possa ameaçar a nossa realidade presente ou que nos cause sentimentos de desconforto ou vergonha. Negamos essa parte permanente de nós e, na nossa ignorância, buscamos algo na experiência exterior que possa nos complementar. Que necessidade podemos satisfazer por meio das pessoas à nossa volta e o que podemos conquistar do ponto de vista material, físico ou emocional. Quando estamos sob o controle do nosso ego ferido, o mundo interior nos parece um prêmio simplório, a menos, é claro, que o fato de prestar atenção nele de algum modo ajude o ego a satisfazer as suas necessidades. A maior tarefa do ego saudável é se diferenciar do ego das outras pessoas para confirmar a sua realidade. Mas o ego ferido ou doentio acha que a melhor maneira de se fazer isso é estando certo sobre tudo, mesmo que isso acarrete consequências indesejáveis para si mesmo. Por exemplo, a sua mãe pode ter lhe dito, direto ou indiretamente, que você não era bom o suficiente. Isso quando você tinha uns 2, 3 anos ou 5 anos. Você inconscientemente acreditou nela. Como você é uma máquina humana muito bem treinada, concluiu que as pessoas acreditavam que você não era boa o suficiente, que você não atingia os resultados com sucesso. Por isso, tentou encobrir essa parte de si mesmo, a parte de você na qual a sua mãe lhe falava. Crente de que não ser bom o suficiente é errado, você se separa dessa parte de si e começa o processo de criar um falso eu, de modo que ninguém descubra a verdade sobre quem você é. Então agora, anos depois, após reciclar essa crença na sua cabeça repetidas vezes, consciente ou inconscientemente, você sai pelo mundo e tenta fazer algo para provar a si mesmo, provar que de fato as palavras da sua mãe e aquela crença que o assombra há anos estão corretas,
Deixe-me dar um exemplo. Lori era uma criança carente e pegajosa. Ela adorava a mãe e não saía do lado dela. A mãe vivia repreendendo-a por ser tão carente. Você fica pendurada em mim o tempo todo, menina. Precisa cortar o cordão umbilical. Quando Lori era adolescente, fez tudo para provar a sua independência, para provar que não precisava da mãe e que era capaz de cortar o cordão umbilical. Mas à medida que se tornava adulta e suas defesas caíam por terra, ela começou a se apoiar na mãe outra vez. Com os anos, começou a perceber quantas oportunidades desperdiçaria se isso significasse abandonar a cidadezinha onde a sua mãe morava. Lori finalmente me procurou quando estava prestes a romper o noivado, porque o noivo seria transferido para outro estado. Embora ela trabalhasse em casa e pudesse morar em qualquer lugar do país, estava zangada porque o noivo tinha optado por investir na carreira profissional e mudar-se com ela para longe da casa da mãe. Ela teve um ataque de nervos e acabou agredindo-o, devido a uma série de conflitos sobre os quais não tinham nenhum controle, e rompeu o noivado com o amor da sua vida. Ela agora estava envergonhada e constrangida, porque nunca tinha agredido ninguém fisicamente. Achava que era uma moça calma e dócil, e nunca tinha mostrado sinais de ser agressiva, nem mesmo com o seu irmãozinho malcriado. A sua fúria nunca tinha vindo à tona antes, e ela não conseguia entender o que estava provocando esse comportamento. Quando perguntei a Lori se ela gostava de morar em sua cidadezinha, ela rapidamente disse que não. Quando lhe perguntei se algum dia tinha pensado em se mudar dali, ela disse: "Penso nisso o tempo todo." Eu queria saber o que tinha provocado tamanha fúria nela a ponto de fazê-la agredir o homem que amava. Ela tinha uma persona muito gentil e uma natureza afável, mas quando me respondeu, parecia ser novamente a garotinha de 5 anos ou 6 anos de idade. Numa voz infantilizada, ela disse que não podia se mudar porque a mãe estava certa, ela nunca seria capaz de cortar o cordão umbilical. Embora Lori não tivesse escolhido essa crença conscientemente nem a desejado, ela estava enraizada no seu subconsciente e, por Deus, ela provaria que a crença estava certa, nem que isso a destruísse o resto de sua vida e lhe roubasse o amor com quem ela sempre sonhara. Para Lori, mudar de cidade e ter uma vida bem-sucedida não só contrariava a sua crença subjacente, isso é, que ela nunca cortaria o cordão umbilical, como a obrigaria a admitir que a mãe que ela idolatrava estava errada também. Então o ego ferido, em toda a sua arrogância, não podia admitir estar errado, a menos, é claro, que ele estivesse certo sobre o quanto estava errado. Esse é o problema. Você pode dizer a si mesmo: eu não quero estar certo sobre as crenças negativas que compõem o meu falso eu e estão ocultas no meu subconsciente. Mas, emocionalmente, você está amarrado à estrutura de crenças que criou o seu falso eu. Não há nada que você possa fazer a respeito. Isso está fora do seu alcance, pois você fez um acordo inconsciente. Uma vez que você está nas garras do seu ego ferido, que se considera a ordem mais elevada, o Ser Supremo, o grande Kahuna, você não pode admitir que não tem controle sobre os impulsos inconscientes e cheios de culpa da sua mente inconsciente. Então você cria uma falsa persona, uma máscara, por assim dizer, para esconder as suas inadequações, as suas inseguranças e os seus medos profundos de não ter valor e nem ser digno de amor. Meus queridos, que capítulo, hein? Finalizamos aqui então o capítulo sobre o ego. E assim, quero deixar de mensagem e reflexão para vocês. Observem os seus pensamentos, como vocês estão agindo, as suas crenças, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Vocês olhando sobre aquilo que faz com que você crie bloqueios, crie dificuldades,
Você entra em um novo espaço e tempo, em uma nova realidade. E acessar isso, sim, demanda muito foco, persistência, né? E principalmente obediência com o seu eu supremo. E assim você entra em um novo fluxo. Finalizamos aqui. O próximo capítulo nós vamos falar sobre como decodificar este falso eu. Então, se você gostou dessa leitura, fica ligadinho que semana que vem tem mais um capítulo. Gratidão, meus queridos. Arro, eu vejo você.